Olá, bem-vindos. Esse aqui é o IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças do Espírito Santo. Eu sou José Carlos Buffon Júnior, advogado, empresário, membro do IBF Espírito Santo e coordenador do CQC de ESG. Nós estamos aqui hoje, nosso primeiro podcast sobre ESG. Estou aqui com o Poliano Bastos da Cruz, professor da FUCAP, membro do IBF, Vitor Giacomin Pimentel, engenheiro eletricista, sócio da Valor Investimentos, e Paulo César Silva, sócio da Inradiale Consultoria em Sustentabilidade, membro do CEE 256, do ESG da ABNT, não é isso? Então, nosso tema aqui, como falando anteriormente, será ESG. A gente vai discutir aqui uma visão, como esse é o primeiro tema, né? Primeiro podcast do tema, a gente vai dar uma visão mais ampla do tema, discutir os conceitos, discutir histórico, de onde veio, principalmente qual a importância desse tema para a atualidade, né? Para o ramo empresarial, para a sociedade de modo geral. Então, nesse primeiro rodada aqui, queria falar com vocês sobre histórico, de onde surgiu esse tema, lá desde a sustentabilidade, responsabilidade empresarial, enfim. Poliano, você pode dar uma... Posso, vai ser um prazer, Buffon. Prazer aqui estar com o Paulo, com o Vitor, né? Tendo essa troca, tendo essa conversa. Apesar da palavra, a sigla está na moda, né? O ESG está na moda, ele não é um movimento novo, né? Já é um movimento antigo, que está ligado a questões tipo responsabilidade social corporativa, questões relativas à sustentabilidade. Então, ele tem um lastro histórico muito grande, né? Mas eu acho que quando a gente vai pensar puramente em ESG, é bom a gente ter como marco histórico o que o Larry Fink fez na BlackRock, né? Que é a maior casa de investimentos do planeta. Ele, desde final da década de 90, mais ou menos, ele investe em portfólios ESG e ele tem tido bastante sucesso nesse tipo de investimento por culpa de duas coisas, né? Essas empresas, elas parecem ser mais eficientes do que as empresas que não têm conformidade com a ESG, e a gente vai falar mais sobre isso. A ESG está muito conectado com tecnologia, com inovação tecnológica, e parece que o mercado, né, que as pessoas, os investidores, eles estão começando a querer extrair mais benefício dos seus portfólios de investimento. Então, as pessoas, em síntese, não querem mais comprar produto ou investir o seu dinheiro em coisas só do retorno monetário. Então, a gente vê uma mudança gradativa de comportamento do consumidor que faz com que as pessoas queiram agora que as empresas e os seus investimentos eles sejam socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis e tenham responsabilidade em termos de governança de um jeito mais profundo até, né? Então, é uma evolução histórica de toda essa agenda, né, desde a sustentabilidade pura, onde a gente era proibido de falar assim, eu vou fazer um projeto sustentável e ter lucro com esse projeto, né, até agora a evolução disso para a responsabilidade social corporativa, que era quase uma estratégia de marketing das empresas tentando falar, olha, eu tenho uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, então me dei um pouco mais de valor por culpa disso, né? Até agora uma estratégia que é vantagem competitiva mesmo das empresas, né? Comunicar ao mercado que está fazendo os melhores produtos com maior uso de tecnologia e gerando valor. Eu acho que um overview histórico seria isso. E é interessante, né, Poliano, assim, essa agenda que para muitos é meio surpreendente, né? A gente vê muito empresário, muita liderança eles se surpreendendo com esse assunto, né? Mais um tema de gestão que eu tenho que incorporar na minha rotina, já cheio de conta e boleto para pagar, enfim. Mas se a gente for olhar historicamente, na verdade, essa discussão começa há bastante tempo, né? Fazendo uma breve retrospectiva de grandes fatos, né? Você pega 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, precisou em algum momento a sociedade se dar conta que aquilo que era básico da nossa sociedade, que é o respeito ao ser humano, precisava ser disciplinado através de um documento. Começou lá atrás. Então, a discussão da agenda social começa lá. Vem da década de 70, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente na ONU, né? Lá em Estocolmo, em 72, quando começa a se trazer essa pauta ambiental como algo mais relevante para o setor empresarial. Aí veio mais recentemente no Brasil, Rio 92, que foi um marco importante não só em nível mundial, mas também no Brasil. Ali se começa a se fundar algumas questões como a Agenda 2030, né? A própria questão do protocolo de Kyoto, que 5 anos mais depois foi celebrado. É o primeiro grande acordo mundial que começa a discutir essa pauta climática e compromisso de redução
de impacto na questão do aquecimento global, enfim. Toda essa agenda vem sendo construída aí há décadas, né? Assim, e culminou isso que é interessante, né? Toda essa agenda que você citou muito bem, da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa, ela vem sendo ruminada nesse ambiente, mas precisou um ator fundamental comprar isso e transformar essa pauta em algo mais objetivo. E aí é o sistema financeiro, o mercado de capital. Exato. E aí que vem, em 2004, quando o termo ESG é lançado lá em 2004, na época, né, junto do próprio pessoal do Pacto Global, junto da ONU, com alguns agentes do sistema financeiro que já estavam enxergando essa agenda, não mais, como eu falo, esse é um ponto que a gente precisa superar, naquela coisa do ambientalismo, que só quebra essa árvore. Os caras viram assim, a agenda ambiental mal cuidada pelas empresas traz prejuízo. E quem menos nesse mercado quer perder dinheiro é investidor financeiro. E eles começam a se apropriar desses conceitos e trazem isso de maneira mais objetiva. Então, acho que é importante a gente entender no que é aquela pauta da sustentabilidade, que eu diria que tem um olhar muito mais de negócios de longo prazo, para a pauta ESG, que é muito objetivo para responder às demandas dos investidores financeiros, especialmente, não somente eles, porque eles trazem com eles toda essa pauta aí. Então, eu digo que essa é uma pauta que, para alguns, é surpreendente, mas ela já vem sendo moldada há muito tempo pela sociedade. Você vê como você me citou, né? A própria questão do nível de consciência dos consumidores em relação a essa pauta que está crescente, vai pressionar cada vez mais. As grandes empresas que têm na sua cadeia de fornecimento uma corresponsabilidade para ajudar também a desenvolver seus fornecedores, para serem também mais competitivos e ajudar a responder esses anseios. Então, acho que essa é uma perspectiva interessante, de a gente olhar que não tem novidade nisso aí. Né? O que acontece é que talvez muitos não tenham se apropriado desse tema antes. Os que se apropriaram antes talvez estão saindo com um diferencial aí, mas ainda em tempo, acho que é tempo de a gente se apropriar dessa pauta e internalizar nos negócios como algo estratégico realmente para nos diferenciar no mercado. Né? Eu acho importante que o Poliano falou e o Paulo, que a agenda ESG não tem nada a ver com filantropia, com altruísmo, né? Realmente assim, é uma agenda que você faz o bem para a sociedade, faz o bem para o meio ambiente, mas também com finalidade de ter resultado positivo lá no caixa das empresas. Gerar valor. Gerar valor. Então, gerar valor para todos os envolvidos, né? Então, o famoso stakeholders, né? Então, para a sociedade, para o Estado, para os clientes, para os fornecedores e também para os acionistas, né? Então, um diferencial, como o Poliano falou e você falou, foi o mercado financeiro adotar essa agenda, né? Então, a gente vê várias empresas aí de investimentos com trilhões em gestão e só investem em empresas que adotam essa política, né? Vitor, você que trabalha no mercado financeiro, está no dia a dia aí, como que você vê essa agenda lá no mercado no dia a dia? Olha, o mercado financeiro ele já olha bastante tempo para empresas com viés sustentável, né? Tem um dado que eu trouxe aqui da XP, que é a maior empresa da América Latina, né, de investimentos, e as empresas que são reconhecidamente atuantes no ramo ESG, elas subiram 167% nos últimos 15 anos, em relação a 147% do índice Bovespa médio. Ou seja, existe um ganho adicional pelo fato das empresas estarem envolvidas nesse viés de sustentabilidade, nesse viés de governança e de bem-estar social. Acredito isso vem muito do valor que, de fato, a sociedade dá. Porque nós, como pessoas, acho que a ESG começa até antes do mercado financeiro, como a gente, como pessoas, como que a gente faz o melhor reaproveitamento dos nossos bens dentro de casa, do nosso lixo. Hoje está tão difundido aí a necessidade que a gente tem de dar boa destinação às coisas. E isso dentro da engenharia, como você bem mencionou, eu trabalhei 15 anos como engenheiro eletricista em área de projetos. Como que antigamente não se existia esse viés de olhar para projetos que de forma contemplassem uma responsabilidade de fato, tanto econômica quanto social. Hoje você pega projetos antiquíssimos que não têm reaproveitamento de água de chuva, por exemplo, que agora, quando estão sendo modernizados, está precisando de fazer readaptações para que isso seja atendido, porque, de fato, isso é uma economia muito grande para o dono daquele empreendimento, assim como a questão da matriz energética, a gente ter essa tecnologia fotovoltaica que hoje está tão difundida e está um mercado tão amplo. Então, tanto no nosso viés social, como a gente como cidadãos, como a gente como empreendedor ou como investidor, a gente tem vantagens assim incalculáveis dentro desse tema. Basicamente, é um caminho sem volta, né? Que bom.
porque a gente consegue fazer um desenvolvimento, inclusive, da sociedade, pautado em algo mais bem estruturado. Vitor, você tocou num ponto importante, assim, você falou em vantagem, né? Então, a gente pode ver também, principalmente no Brasil e também no Espírito Santo, algumas oportunidades que essa agenda ESG traz, né? Tanto na parte ambiental, né? O Brasil é rico nessa parte ambiental, né? Contra outras oportunidades na área de governança, né? Melhorar as governanças das empresas, principalmente no Brasil e no Espírito Santo, que a gente tem muita empresa familiar, muita pequena microempresa que precisam desse olhar mais voltado para a governança, que para mim a governança é a base de tudo isso, né? Então, se a governança lá, se a alta direção, vou falar em empresas grandes, né? Conselho, administração, né? Diretoria, CEO, não tiverem comprado essa agenda, esse discurso, a parte no dia a dia ali não vai executar, né? Então, aí tem que estar bem alinhado. Então, voltando para as oportunidades, quais são as oportunidades que vocês veem hoje para o Brasil, para o Espírito Santo, para o mundo de modo geral nessa agenda ESG? Bom, Poliano. A gente tem bastante oportunidade, né, Buffon? No Brasil como um todo, eu acho que o Brasil ele tem a oportunidade de ser um grande hub logístico usando o transporte mais limpo, né, do planeta, o maior fornecedor de commodities que seja conforme com as questões de ESG do planeta, e a gente pode redefinir a matriz energética do planeta também. Assim. Então a gente tem bastante oportunidade para o nosso país. A gente tem uma costa navegável muito tranquilo. No Nordeste, apesar da gente ter alguns problemas ainda com energia eólica, o vento ele tem ali uma taxa constante e a gente consegue gerar isso mais eficiente do que a maior parte dos países, né? O Espírito Santo, né, pensando em oportunidades para o Espírito Santo ele é o maior complexo aeroportuário da América Latina. E quem mais movimenta carga aqui no Espírito Santo são empresas tidas como poluidoras, né? Elas vão ter que imediatamente dar uma sinalização, elas já estão fazendo isso, né? Adequações para dar uma sinalização muito forte para o mercado global de que elas têm conformidade com questões relativas às mudanças climáticas e a agenda ESG como um todo. Eu acho que o que a gente tem que explorar tudo que essas empresas vão estar desenvolvendo para que a gente tenha o efeito de transbordamento, né? O spillover desse conhecimento para as empresas menores e para toda a sociedade. Então, isso vai ser desenvolvido de forma intensiva no Espírito Santo por culpa do porte dessas empresas. E aí, junto com isso, a gente tem o menor tempo de trânsito da América Latina entre o continente americano inteiro e o porto de Xangai, né, que é o maior porto do mundo. Então, a gente tem, se a gente tiver conformidade do ponto de vista ESG, a gente consegue garantir mais estrutura em termos de conformidade na cadeia de suprimentos como um todo, se a gente implementar e disseminar isso. E aí é importante entender que ser conforme com questões ESG não é só para a empresa listada. Qualquer empresa pode começar a metrificar suas emissões de carbono, zerar ou reduzir o seu consumo de papel e plástico, digitalizar alguns processos para gerar menos resíduos. Então, usar energia limpa, como o Vitor falou. A gente tem bastante coisa que as empresas menores elas podem fazer. E aí a gente tem players no mercado, né? A gente tem o próprio IBEF, a FUCAP, a Irradiária, né? Que vão ajudar a testar que essas empresas elas estão de fato seguindo um caminho correto, essas empresas menores, e aí as pessoas que investem em empresas menores vão ter essa possibilidade. O conhecimento vai estar aqui, o conhecimento de ponta, por culpa dessas empresas que faturam acima de 1 bi. A gente tem que disseminar esse conhecimento, eu acho que em toda a sociedade capixaba. Né? É bacana esse conceito, quando você pergunta as oportunidades, né, Buffon? Eu vejo assim, a grande oportunidade que essa agenda traz é para as empresas aumentarem a sua competitividade. Né? Assim, eu tenho um conceito que eu gosto muito, eu falo, a empresa, para ela ser sustentável, ela precisa exercer de maneira interdependente 3 Bs, né? Bons produtos e serviços, bom trabalho, né? E boa riqueza. Né? Bons produtos e serviços é o quê? É olhar para o seu portfólio de produtos e serviços e enxergar o que eu uso de recursos, né? De que forma eu uso esse recurso de maneira mais eficiente ou não, de que forma eu gerencio os impactos desses recursos que eu estou utilizando
E aí nós estamos falando dos recursos naturais que são utilizados. Então, se eu preciso de menos recursos para poder produzir um produto, ou se eu uso aquele mesma quantidade de recursos de maneira mais eficiente, eu estou sendo ambientalmente mais eficiente porque eu estou gerando menos desperdício, estou sendo mais eficiente no meu processo, estou gerando menos impactos. Então, tem a ver com essa dimensão, tem a ver também na questão de bons produtos e serviços, como que eu lido com o capital humano da organização. Assim, eu só consigo, de fato, produzir um bom produto e serviço e ter um bom engajamento com meus colaboradores, com a minha rede de fornecedor, que ali está envolvido na produção. Então, assim, também nessa perspectiva e também na questão da governança, em toda a dimensão da governança, que diz respeito desde como que eu estou composto, né, em termos de diversidade de pessoas, de que forma que eu estou exercitando isso dentro do campo da inovação que é necessária essa diversidade, de que forma eu estruturo a minha gestão para poder ser capaz de absorver essas mudanças constantes que a sociedade está promovendo, que o ambiente natural está promovendo, que eu preciso reconhecer rapidamente para me posicionar. Então, assim, no campo do primeiro B, que é dos 3 Bs, né, assim, bons produtos e serviços, produtos verdadeiramente úteis, que atendam ao interesse da sociedade, que sejam produzidos da maneira mais eficiente e mais racional possível. O bom trabalho, assim, não tem sentido você gerar trabalho que não seja para dignificar o ser humano, né? Um trabalho que transforme a pessoa num ser humano melhor, que você amplie, né, e possibilite aquele ser humano de entregar a sua melhor entrega para a sociedade, né, de exercer o melhor trabalho possível. Então, acho que esse é um desafio de toda empresa sustentável, olhar para o capital humano dela para poder, de fato, potencializar. Quer dizer, quantos talentos são desperdiçados nas organizações hoje, porque você tem um ambiente tóxico, você tem um ambiente de assédio moral, que constantemente está oprimindo o colaborador e muitas vezes não consegue entregar aquilo que era o ideal. E, por fim, a boa riqueza, né? Quer dizer, que o Buffon já citou um pouco, é necessário que essa riqueza seja distribuída de forma justa em toda a cadeia, né? É o cliente com preço justo pelo que ele está recebendo, é o acionista sendo o seu capital remunerado, já que ele botou seu capital a risco, o colaborador com bons salários e benefícios, o fornecedor recebendo em dia e num prazo que seja execuível. Eu vejo grandes empresas aí que é um absurdo pagar com 90 dias o fornecedor, gente. Assim, você mata o pequeno empresário, o cara não tem fluxo de caixa para segurar isso, enfim. Então, assim, toda essa riqueza gerada na cadeia de valor precisa ser justamente distribuída. Então, para mim, a grande oportunidade, voltando à pergunta, assim, é a gente, de fato, promover a melhoria da competitividade das empresas, fazendo com que todos esses 3 Bs aí, nos bons produtos e serviços, o bom trabalho, né, e a boa riqueza aconteça dentro da organização, e certamente a organização que faz isso tudo, certamente tem um potencial de crescer absurdo, né? Então, uma coisa também que eu vejo como uma oportunidade, eu acho que eu já falei um pouco, mas é bem querendo aprofundar um pouco mais, é sobre a governança, né? Lógico que a parte ambiental e social é muito importante, mas se a gente for ver a governança nas empresas brasileiras e alguma coisa na capixaba também, a gente precisa melhorar muito. E eu que trabalho no mercado financeiro, lido com essa ponte aí entre as empresas e o mercado financeiro, eu vejo que os bancos estão cada vez mais cobrando uma boa governança. Aí parte do ponto que o Polani falou sobre as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Muitos empresários pequenos e médios falam, de onde eu começo? De onde eu começo a agenda ESG? De onde eu começo? Eu acho que sempre deve começar da governança. Então, lógico, tem o tamanho das empresas, tem a capacidade financeira, que é importante, mas se a gente conseguir ali começar com minimamente um contrato social bem feito, né? Eu, como advogado, sei que isso é importante, um acordo de acionista, uma transparência das contas, né, maior do que o comum feito. Isso já começa a gerar para os stakeholders, no caso dos bancos, o mercado financeiro, também para o fornecedor, para o cliente, uma visão diferenciada da empresa. Isso vai criando uma cultura, vai criando uma identidade da empresa, que isso vai se permeando, aí vai parte para a parte ambiental, parte para a parte social. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande que as empresas devem se atentar, não é? Se a gente olhar, a gente fala muito sobre ambiental, social, mas para mim a governança, repetindo aqui, é o centro do ESG. Vitor, como você tem visto isso? Eu não vou discordar, mas vou complementar o que você disse. A questão social e ambiental acho que é o mais palpável para a população. A governança é muito mais um viés empresarial. Obviamente, é o que de fato seria uma porta de entrada para essa adequação nas empresas, mas o socioambiental é o que a gente enxerga. Então, assim, eu acabei fazendo uma pesquisa breve e 73% das pessoas, investidores e consumidores, têm interesse em investir ou consumir produtos de empresas socioambientais. Só que, além desses 73% de pessoas que têm esse interesse, acaba sendo discrepante que 85% das pessoas
elas reconhecem que sabem muito pouco ou não sabem nada sobre ESG. Então a pessoa ela tem a iniciativa de consumir ou investir em algo socioambiental, porém, mais do que isso, 85% das pessoas elas nem sequer sabem conversar sobre o assunto. Então é tão natural das pessoas que elas tenham esse tipo de interesse por proteção que talvez as empresas comecem a se preocupar de fato em mudar o seu perfil ou se adequar a um perfil ESG a partir do momento que eles estão havendo recusa de produtos, recusa de serviços. Então, a ideia de se trazer a tema isso, a gente é noticiado aí quantidade de empresas que são desconformes, por exemplo, com a questão social e foram canceladas, como se diz hoje em dia, né, em relação à compra de produtos e tal. Então, a gente teve um caso recente, eu tenho um artigo que eu publiquei pelo IBEF sobre lá na vinícolas no sul, né? Sobre o trabalho análogo à escravidão, como isso repercutiu na imprensa e repercutiu logo no faturamento das empresas, né? Então, vou te cortando, mas esse trabalho social, junto com o Paulo falou também, trabalho social não é só a filantropia, o trabalho social fora da empresa, mas esse também olhar para o funcionário, para o colaborador, gerar um ambiente de trabalho mais agradável, que isso gere mais produção, gere mais riqueza, tanto para o funcionário em si, para o colaborador, e também para os acionistas. Não, de fato, eu tenho essa sensação de que nós, seres humanos, estamos sendo mais bem educados atualmente em relação a essa agenda socioambiental. E as empresas elas vão ter que estar nesse grupo de pensamento para que elas sejam adequadas para esses consumidores. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre essa parte mais técnica ESG aqui no IBEF e que bom que a gente está mudando essa cultura, porque de fato a nossa economia, o nosso planeta depende de fato de boas práticas para a gente ter prosperidade para as próximas gerações e tal. Acho que os nossos especialistas em ESG eles podem explicar ali do básico do ESG para as pessoas que às vezes o ESG acaba sendo um pouquinho não palpável. Talvez nossos espectadores, nossa audiência já seja mais qualificada, mas o ESG, de fato, tem que começar desde o nosso ambiente doméstico até passar para as empresas e você também tocou num ponto importante que a gente falou algumas vezes, os consumidores estão mais conscientes e não querem consumir mais produtos de empresas que poluem ou que sejam socialmente irresponsáveis, né? Mas também você contou um ponto que os investidores, não só os grandes investidores, né? Vamos botar BlackRock, enfim, qualquer outros fundos gestoras dessas gigantes, mas nos Estados Unidos a gente fala muito sobre a professora aposentada do interior lá, né? A professora aposentada do interior, ela não quer ser acionista de uma empresa que polua. Então, esses grandes fundos, esses grandes gestoras gerem dinheiro dessas pessoas. Então, também eles foram pressionados de alguma forma e são pressionados e o Brasil está caminhando também para esse sentido, que as pessoas não querem, por exemplo, eu não vou ser sócio de uma loja minha que vai degradar o ambiente, mas também não vou ser sócio não vou investir numa gestora que vai investir numa grande empresa que vai degradar o ambiente. Então, esse também é um movimento que fez acelerar também essa agenda ESG, essa agenda social, ambiental e de governança, né? É bem interessante. Poliana, como você vê assim, para as pequenas empresas, assim, eu falei da parte de governança, assim, é uma opinião minha, mas você acha como que elas devem começar? Pequenas, médias empresas? Você acha que é palpável, que dá para fazer? Eu acho que sim, Buffon. Eu sou PhD em finanças, minha área de estudo é governança corporativa, né? Então, eu vivi uma transição grande aí em como eu leciono finanças corporativas e governança corporativa. No início, eu só ensinava as pessoas a desenhar conselhos de administração eficientes e monitorar os executivos e as executivas para ter alinhamento de interesse. E eu mudei completamente, na metade da minha carreira, a forma que eu ensino como que o conselho de administração ele tem que ser montado hoje, né? E a gente exige muito mais do conselho.
E eu acho que o conselho, apesar dele ser uma estrutura cara, assim, empresas pequenas podem ter conselho. Você não precisa pagar uma fortuna para um conselheiro de uma empresa pequena, e isso é um movimento saudável, né? De você ter ali o dono da empresa, com seus principais gestores, tendo uma reunião a cada trimestre para fazer um planejamento estratégico da empresa, né? Eu sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e as discussões no IBGC, elas ainda não estão tão aprofundadas ou muito mais aprofundadas do que a gente vê na ambiência das empresas menores. O que eu acho que é bem relevante, que diferente de todos os outros movimentos de sustentabilidade e de mudança climática, é que esse movimento é um movimento que está muito conectado a uma geração, né? Duas, na verdade, né? A geração Z e aos millennials, né? Tendo a geração Z mais engajada na pauta ESG do que os millennials. Então, pela primeira vez, a gente não tem uma coisa de cima para baixo, né? Um regulador tipo a CVM, a SEC, baixando uma lei, você tem que começar a divulgar isso daqui e se preocupar com essas questões. Agora a gente tem, de fato, o mercado demandando isso, de absolutamente todas as empresas. Porque, literalmente, as pessoas da geração Z, elas sabem que o mundo vai acabar se a gente continuar no mesmo modelo que a gente perdura aí algumas décadas. E, paralelo a isso, essa galera vai ser 2/3 da força de trabalho em aí 10, 15 anos. Até 2035, eles vão herdar cerca de 30, 35 trilhões de dólares. Quando a gente pensa na realocação de 30, 35 trilhões de dólares e que as melhores pessoas, as mais bem treinadas, elas escolhem onde elas trabalham, essas pessoas só vão trabalhar nas empresas que dão senso de propósito. E as empresas que vão dar senso de propósito não necessariamente são as grandes. E se uma força, pegando o que uma junção do que o Paulo falou, do que o Vitor falou, do que você falou também, né, Buffon? Se uma empresa pequena ela tiver a melhor mão de obra, como hoje tecnologia está barato, porque a gente tem cloud computing, a gente tem servidor cloud service, e tudo pode ser feito em nuvem, essas pessoas podem fazer uma empresa pequena crescer e bater uma empresa grande de forma bem mais rápido do que acontecia antes, né? Então eu vejo que o que essas empresas menores elas precisam compreender, isso é um ponto que o Vitor falou e eu acho que é muito relevante, é o que é o E, que é do ambiental, né, o S do social e o G da governança, né? O que a gente está preocupado com isso para que essas empresas saibam por onde começar? A parte ambiental não é doar dinheiro pro Greenpeace e plantar árvore, né? É não ter atividades que degradam o meio ambiente e vão colapsar o planeta, e atividades que vão aumentando o que a gente chama de emission gap, né? A distância que a gente está do ideal para não mudar a temperatura do planeta e o que a gente está emitindo hoje, né? Em termos de CO2. Parte social não é filantropia, como você bem falou, foi um altruísmo, nada do gênero, né? É você devolver valor à sociedade. Até onde vai a minha limitação de conhecimento, devolver valor de sociedade para a sociedade é transferir capital humano para a sociedade. Então, é literalmente a empresa pegar o que ela tem de melhor em termos de treinamento e transferir isso para pessoas que não tenham acesso a esse tipo de instrução, esse tipo de acúmulo de capital humano. E a governança, ela está preocupada com o monitoramento do conselho, mas ela está preocupada com duas coisas, né, adicionais: política de diversidade e inclusão, né, e proteção do acionista minoritário. Isso é uma grande oportunidade para menores empresas, né? Isso é uma grande oportunidade para pequenos investidores. Então, hoje a McKinsey, a Deloitte, a KPMG, o banco Goldman Sachs, eles não trabalham mais com uma empresa que não tenha pelo menos uma mulher no conselho de administração. Então, se você quiser fazer IPO com um dos melhores bancos do mundo, no mercado americano, que é o Goldman Sachs, não tiver uma mulher no conselho de administração, ele não faz. A KPMG não te audita, a McKinsey não te dá consultoria, você fica meio que travado em termos de acesso ao que tem de qualidade no mercado. E isso é uma grande oportunidade para empresas menores, porque elas sabem por onde começar. Então é o que o Paulo falou dos 3 Bs, né? Ter bons produtos, bom trabalho, né? Cuidando bem das pessoas, e ter ali boa riqueza, né? Você preservar
o teu capital humano. Qualquer empresa de qualquer porte pode aplicar isso, né, Paulo? Depois, se eu estiver errado, você me corrige. Então, tem que fazer isso sem degradar o meio ambiente, transferindo conhecimento para as pessoas que não têm acesso ao conhecimento e com proteção acionista minoritária e política de diversidade e inclusão. Qualquer um pode começar dessa forma. E, Paulo, então, como você também vê lá na sua empresa, no dia a dia, né, na sua consultoria, como que você vê essa questão das pequenas empresas médias? Você vê que também é possível fazer, é possível aplicar o ESG? Como que está aí? Esse é sempre um grande desafio, né, Buffon? Assim, especialmente porque o tema é novo e a grande maior parte das lideranças empresariais ainda não se apropriou e aí quando começa a misturar assuntos que são tão diversos e diferentes como meio ambiente, questão social, questão de governança, é um desafio. A gente sabe que, especialmente para pequena e média empresa que não tem estruturas dedicadas para cuidar desse tema, é mais uma pauta que cai no colo da liderança empresarial. Mas eu acho assim, existem alguns caminhos, tentando simplificar um pouco, né? Óbvio que a pauta é tão extensa e tão desafiadora quanto o porte que a empresa tem e os desafios que ela tem. Mas eu acho que o primeiro bom caminho, assim, esse já não é um tema mais para a liderança dizer, isso não é comigo. Assim, não fazer nada já não é mais uma opção. Então, o primeiro passo as lideranças da empresa precisam se apropriar minimamente do que é essa realidade, quais são essas realidades nessas pautas que tocam na minha empresa, o que impacta a minha empresa. E aí eu acho que um bom, que eu participo lá também, né? A BNT lançou no final do ano passado, isso é bem legal, assim, foi uma primeira iniciativa com todas as imperfeições, mas a PR, a Prática Recomendada 2030, que estabelece algum direcionador justamente para o que são esses assuntos principais relacionados a essas agendas, para que aquele que deseja trilhar um caminho conheça minimamente o que tem que ser feito. Então, existem alguns passos. Né? O primeiro, assim, é entender, primeiro, que essa pauta não é tudo para todo mundo, né? O que impacta uma empresa do setor do agronegócio não é o que impacta uma empresa do setor industrial, de siderurgia, que não é igual da microempresa de confecção, por exemplo. Cada um tem a sua realidade. Exato. E é importante reconhecer também que cada empresa, por menos que ela tenha conhecimento, ela tem uma agenda ESG estabelecida ali. Ela tem um cuidado com o colaborador e com seus fornecedores, ela tem, por necessidade, provavelmente uma licença ambiental para minimamente regular a sua operação, sua atividade, né? E tem uma estrutura mínima de gestão, de governança para poder permitir que ela funcione. Toda empresa tem. O primeiro passo olhando para tudo isso que tem aí posto, né, desses temas, e aí, como eu disse, a PR 2030 pode ajudar a dar um norte para quais são os temas que talvez eu deva considerar, mas olhar o que eu faço aqui dentro. E aí você já começa a ter um retrato. Poxa, isso aqui eu faço, de repente eu posso até utilizar melhor essa informação para divulgar para o meu cliente, que entende que esse assunto é importante. Algum cliente pode me exigir, eu posso dizer que eu tenho uma prática e tal, enfim. Mas é importante também trabalhar um conceito que tem sido muito utilizado para dar materialidade, né? Essa materialidade que é o que de fato impacta no financeiro da empresa, né? E aí tem duas dimensões. Até então se falava muito da materialidade, assim, do que os cenários externos vão falar. Seria o exemplo da mudança climática. A mudança climática, para muitos setores, vai ser muito impactante, né? Empresas intensivas no uso de carbono, né, de energia à base de combustíveis fósseis, por exemplo, tem uma situação no médio e longo prazo de maior risco. Essas empresas precisam se mobilizar mais rapidamente, outras nem tanto, enfim. Mas é importante que se apropriar desses tempos para saber, não, isso aqui é relevante para o meu negócio, porque isso aqui pode me impactar o negócio no longo prazo. Aí, vamos dar exemplos mais próximos da gente aqui. Na realidade climática, ao que tudo indica, o cenário para o norte do estado, a tendência é intensificar esses fenômenos de seca, de escassez hídrica, que a gente já passou aqui no estado. Será que os empresários do agronegócio, que dependem de muita água para poder irrigar seus negócios, já enxergaram que isso é risco para o seu negócio, que pode, se não inviabilizar, pode restringir muito sua produtividade? Você tem uma atividade industrial que dependa muito de água. Será que eu estou dependendo dessa água que, de repente, eu não vou ter ela lá na frente? Então, assim, isso é material para o negócio, ele precisa enxergar que isso é risco. E eu tenho um programa de eficiência hídrica para me lidar com esse desafio, por exemplo, de uma eventual escassez. Então, assim, essa análise de materialidade, tanto no olhando aquilo que são os inputs que o cenário externo, social e ambiental trazem e pode impactar o meu negócio, mas cada vez mais, isso que o Poliano falou agora há pouco também, assim, mas também o que eu estou fazendo a respeito dos meus impactos? Como que eu estou gerenciando o descarte das minhas águas, das minhas emissões atmosféricas, dos resíduos ou dos subprodutos que são gerados no meu processo? Então, assim, entender isso é fundamental para você chegar, não, isso aqui para mim é importante, essa pauta toda aqui nem tudo me impacta, mas essa pauta aqui especificamente é importante para mim, que pode inviabilizar ou restringir meu negócio, e a partir disso começar a pensar assim, o que eu posso fazer para poder, de fato, transformar essa realidade e não deixar que isso se materialize num risco que possa inviabilizar o meu negócio. Então, assim, um caminho para quem quer iniciar isso, sempre olhando, que você falou bem, essa questão existem estágios diferentes de gestão dessas questões temáticas, né? Então, assim, eu acho que filantropia é uma questão muito pessoal, e nada contra a filantropia. Tem grandes filantropos que eu acho que tem um papel importante, que reconhecem essa importância, mas para quem está começando, cara, assim, faça uma agenda que gere valor. Encare investimento ambiental e social como investimento, como qualquer outra empresa, que tem que ter retorno, tem que gerar valor no final das contas. Se o que eu estou investindo aqui no meio ambiente não está aumentando a minha rentabilidade, não está reduzindo meu custo de capital e não melhora minha geração de valor, cara, não investe nisso agora.
foca naquilo que de fato vai te gerar valor, e na medida que você amadurecer esses assuntos, você vai poder trabalhar em outros aspectos também. Paulo, você tocou no ponto importante. Às vezes, assim, na maioria das vezes, o pequeno empresário, o médio empresário, estão lutando ali para fechar o caixa no mês a mês, né? E às vezes ele fala, pô, você tem que pensar no social, pensar no ambiental, e eles ficam até um pouco nervosos. Falei, pô, eu não consigo fechar meu caixa, fechar minha operação no dia a dia, eu tenho dificuldade. Mas você falou assim, tem algumas oportunidades que você, de redução de custos, de melhoria de eficiência, que você consegue atacar todas essas três vertentes, a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Né? Então, por exemplo, uma coisa assim, praticamente óbvia, que é a questão da energia solar, por exemplo. Né? Temos empresas que consomem bastante energia, às vezes nunca olharam para essa possibilidade, enfim, né? Que isso reduz custo, melhora a eficiência da produção, às vezes em alguns casos, mas reduz também o impacto ambiental. Então, existe essa agenda, é importante também para todas as empresas de todos os tamanhos, né? E é importante. E aí, dando alguns exemplos práticos também, né, Buffon, acho que para quem vai estar ouvindo também entender coisas que são simples, né? E aí vamos dar exemplo. Na questão energética, que você citou bem, né? Eu acompanho também esse cenário energético, e existe uma mudança que aconteceu no final do ano passado para o acesso ao mercado livre de energia, né? Sim, até então, só grandes consumidores de energia tinham acesso. A partir do ano passado, qualquer consumidor ligado em média tensão pode ter acesso ao mercado livre de energia, o que já promove uma redução de até, pode chegar de 30% a 40% do custo de energia. E você tem a opção de comprar diretamente, por exemplo, de fornecedores renováveis. Um cara que gera energia solar, que gera energia a partir de energia eólica. Você consegue atrelar ganho econômico com também ganho ambiental, que você pode ter isso. E aí, a própria perspectiva do que você investe. Eu vejo alguns empresários, já vi alguma discussão nesse sentido, né, de toda essa realidade que a pandemia acentuou, né, do ambiente saudável. Né, assim. Investir hoje no programa de saúde mental, qualquer empresa, é investimento, mas tem empresário que ainda enxerga isso como despesa, né? Porque se você tem um colaborador que de fato entende, né, que aquela empresa cuida dele no sentido integral e cuida inclusive da saúde mental dele, você acha que esse colaborador não vai ser mais engajado? Você acha que isso não vai reduzir o seu turnover, vai reduzir o seu absenteísmo? Isso se transforma em material. Você consegue materializar assim em economia de capital, com menos falta no trabalho, com menos profissionais deixando a empresa, né? Você conseguindo reter os seus melhores talentos porque isso oferece um ambiente saudável. Isso é investimento, não é despesa. Mas ainda temos liderança que enxerga, às vezes, se investir num programa de saúde mental como algo desnecessário, que é despesa para a empresa, não é? É investimento, né? Mudança de cultura da empresa, às vezes, não demanda tanto do financeiro, mas demanda muito do esforço da empresa. Exato. E essa mudança de cultura pode gerar um impacto muito positivo, tanto para o quanto que o seu colaborador vai investir, até da imagem da empresa fora, como que ele consegue divulgar essa imagem de uma empresa boa de se trabalhar, uma empresa socialmente responsável, interessada em desenvolvimento mesmo da sociedade. E assim como você falou em relação ao mercado livre de energia, quanto que isso, uma mudança de legislação, gera oportunidade de se criar aí fazendas de geração de energia limpa. Então, para cada ação, até uma ação do Congresso, né, de fazer uma mudança legislativa, faz com que a gente tenha um ambiente um pouco mais propício para uma melhoria, né, nessa pauta ESG. Então, cada um de nós é, de fato, responsável por essa mudança final. Nós como cidadãos, nós como empresários, como pessoas que lidam no mercado financeiro, que também acabam ditando parte desse direcionamento de onde investir nossos recursos. Então, a gente, de fato, ter esse momento para conversar com a sociedade e engrandecer essa importância dessa pauta, acho que é bastante útil. Vitor, você botou um ponto interessante sobre regulação, né? Sobre regulação do mercado de energia, e o Poliana falou também sobre a questão que essa demanda ESG está vindo muito mais do mercado do que do Estado como regulador. Então, assim, eu tenho essa visão assim, que um dos grandes benefícios dessa agenda ESG é essa, assim, né? De vir se essa agenda vem realmente do mercado, né? Não vir tanto do governo regulamentando, botando regras para que as empresas façam. Isso está vindo mais do mercado. Então, o governo realmente, muitas das vezes, precisa, na verdade, desregulamentar algumas coisas para que o mercado trabalhe de forma mais efetiva e eficiente. Nesse caso, o mercado de energia foi uma questão bem importante. Outra questão importante também foi, por exemplo, o marco do saneamento, né? O novo marco regulatório do saneamento. É uma questão fundamental, que a gente ataca tanto a questão ambiental, né?
a gente fala de árvore, de Amazônia, mas a gente tem aqui no nosso dia a dia, das 50% da população não tem acesso a esgoto tratado. É dignidade da população. Sim, isso, né? Então, afeta todas as esferas. Saneamento, saúde. Perfeito. E outra coisa, oportunidade para as pessoas na parte econômica, né? Porque se a gente tiver mais investimentos em saneamento, é mais emprego, mais geração de receita, então mais dignidade para as pessoas. Então, é interessante assim que a gente vê algumas pessoas de algum aspecto político virarem a cara para o ESG, né, achar que é coisa de quem só quer abaçar a árvore, enfim, alguém está preocupado com o social, mas não, assim, né, às vezes a gente tem essa noção realmente que às vezes o Estado não deveria interferir tanto, né, enfim, é uma visão que eu tenho. A gente, devido ao tempo, já está partindo para o final. Eu queria, assim, que cada um fizesse um apanhado, tivesse alguma fala que gostaria de falar pro final, para a gente ir terminando por conta do tempo. Juliano, pode... Posso começar, né? Eu acho que um grande recado que eu queria deixar aí para quem está assistindo a gente, né, é que tem muita coisa em termos de regulação que está vindo, né? Então, no mercado financeiro, a gente já tem o Banco Central, desde 2015, fazendo com que os bancos eles declarem o acesso de risco de impactos climáticos e ambientais dos investimentos onde eles alocam ali os seus empréstimos, né? A gente tem a FRS Foundation, que juntou ali no ISSB absolutamente todos os órgãos relevantes, né, da ONU, Fórum Econômico Mundial, ao SASB, e ela vai gerar regulação que vai virar ou CPC ou CBPS, né, por culpa do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Então, muito em breve, a gente vai ter lei regulando isso, de como as pessoas, como as empresas têm que declarar e fazer o disclosure dessas informações. E a gente tem que ficar preocupado que a materialidade, como o Paulo falou, ela mudou, né? Agora a gente tem a dupla materialidade. Então não adianta você olhar só a materialidade do meio ambiente nos seus números contábeis financeiros. Você tem que ver a materialidade da operação da empresa na sociedade onde ela está atuando. E isso vai ser cobrado como uma demonstração contábil financeira obrigatória para um grande quantitativo de empresas, né? Então a gente tem que ficar ali, quem está defasado no tema tem que dar uma corrida para estar alinhado ao que vai ser feito no mercado. Eu acho que, como contribuição final, eu diria que todos nós temos uma pequena parcela de responsabilidade dentro desse tema. A gente não pode esperar que as grandes empresas, pequenas empresas e grandes conglomerados façam toda a diferença. Nós, como sociedade, como cidadãos, temos nossos pequenos deveres, e se a gente disseminar essa cultura vai ditar o que o mercado pede. E ditando o que o mercado pede, fatalmente as empresas vão se adequar àquilo que nós, sociedade, desejamos para que tenham produtos e serviços adequados a essa pauta. Bacana, e acho assim, um pouco do que eu já falei também, acho que talvez o recado que eu deixaria, assim, não fazer nada já não é mais uma escolha, é quando você vai fazer. E aí, o engajamento com essa agenda, para mim, eu gosto das letrinhas que simplificam, né? Assim, eu vejo assim, o nível de engajamento são os 4 Cs, né? Primeiro nível de engajamento é o cara do convencimento, né? Aquele cara que entende de fato que essa agenda é relevante, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou responsável com o negócio, entendo que eu tenho um negócio e gerenciar as questões ambientais, sociais e governança são parte da gestão do risco do meu negócio, então isso é responsabilidade minha enquanto liderança empresarial. Esse cara que tem um nível de convencimento, ele certamente sai à frente, porque ele consegue enxergar que as tendências que estão acontecendo vão se materializar e começa a se antecipar e começa a agir em função disso, né? O segundo nível é o da conveniência, né? Assim, o cara que viu o player líder do mercado está se movimentando e o cara, eu tenho que fazer minimamente alguma coisa aqui, porque eu sei que esse cara sabe o que está fazendo, esse cara se posiciona bem, eu vou convenientemente posicionar alguém na minha equipe para cuidar mais desse assunto, desse tema, para começar a internalizar, ver o que eu posso fazer. O terceiro nível de engajamento é o do constrangimento, né? Aquele que a turma toda já foi, ele é o último da fila. Tem que pelo menos botar um cara para dizer que ele é o analista de ESG, o gestor de ESG aqui da empresa, para poder responder e não ficar diferente do mercado. E o último nível, que é o que o Poliano já falou, é o compliance. Em alguma hora, regras virão. O CVM está regulando, né? O setor contábil vai regular também, enfim, todos os principais setores que estão relacionados à questão do sistema financeiro, da gestão de capital, eles vão se posicionar e você vai ficar ou restrito ou vai ficar limitado em acessar capital barato e isso vai ser um dificultador para o seu negócio. Então, assim, como eu falei, não fazer nada já não é mais opção, é quando você vai fazer, você decide quando você quiser fazer, né?
Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí a participação de todos e falar também que nosso grupo tem mais 2 pessoas, o Leonardo Perini e o Gustavo Simão, e também tem o Marcelo Zenkner, que é um dos nossos orientadores do nosso grupo. Então esse é o nosso grupo do CQC de ESG, esse é o nosso primeiro podcast e queria convidar todos que assistiram até o momento, assistiram agora, que compartilhem, curtam, e que isso gera mais engajamento para o nosso canal, isso gera mais repercussão e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Será um gente. prazer falar com vocês. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, MedSenior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.